o Filipe Menezes, que já há pouco o apresentámos, não vamos voltar a apresentar. Filipe, sejas bem-vindo. Então, o nosso personagem ontem reencarnou, viveu na sociedade, envelheceu e desencarnou. E nós que ficamos do lado de cá, gostaríamos de saber como ele se encontra. E nós temos uma porta que dá acesso ao outro lado. É a mediunidade. Mediunidade é a faculdade humana capaz de entrar em contato com aqueles que partiram, os espíritos. Todo aquele que sente um grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium, todos nós já o sabemos. E os tipos das mediunidades correspondem aos nossos sentidos. Temos mediunidade sensitiva ou impressionável, de efeitos físicos, audiente, falante ou psicofônica, vidente, escrevente ou psicográfica, e a mediunidade curadora, que todos nós que temos pequenos rudimentos de conhecimento da doutrina espírita, já lidamos com esse conceito. Mas, se me permitem, gostaria de falar apenas do primeiro. A mediunidade sensitiva é aquela capaz de sentirmos a presença dos espíritos. Sentindo um leve arrepio ou uma presença, às vezes voltamos para trás, sentimos que tem uma presença ao nosso lado, mas não conseguimos adentrar a uma possível vidência, ou escutar a voz dos espíritos, muito embora sentindo que ele esteja presente próximo de nós. Essa sensibilidade é a base das outras mediunidades. Toda mediunidade, ela aflora, ela irrompe com a sensibilidade. Todos nós as temos em graus diferentes, uns mais profundos, uns menos profundos, mas todos nós temos, no mínimo, a intuição ou a percepção de que existe uma presença, e essa presença é detectável pela mediunidade básica, que é a sensitiva. Mas, sabendo que existe mediunidade, como devemos proceder para entrar em contato com aquele que partiu e que deixou em nós a saudade, ou deixou em nós a dúvida de como estará o nosso ente querido do outro lado? Viveu bem? Envelheceu bem? Morreu bem? Como sabê-lo? Então, nós temos a faculdade mediúnica capaz de entrar em contato. E isso só é possível com a evocação, a chamada, o desejo de emitir um pensamento apelo para que haja um pensamento resposta. Mas para evocar-se um espírito precisa de condições. São necessários médiuns, não qualquer médium. Porque às vezes o médium percebe que a aproximação de um espírito, ele sente um sintoma que o espírito levou para o outro lado da vida. Um espírito que tenha sofrido um acidente de carro e tido uma lesão cerebral, ele pode continuar sentindo esse sintoma do outro lado. E o médium comum, ele é capaz de perceber que há aqui perto de mim um espírito que há de ter desencarnado com um choque craniano, um trauma encéfalo, porque eu sinto que ele sofre dores na cabeça. Mas ele não consegue, não é qualquer médico que consegue dizer que o acidente aconteceu em 1977, numa estrada assim, o carro dele era um carro branco, chocou-se contra um poste. Isso é uma mediunidade à parte, uma mediunidade especial chamada positiva, capaz de positivar informações mais precisas. E não basta ser uma mediunidade positiva, é preciso ter uma mediunidade flexível, aquela capaz de entrar em contato com espíritos de graus diferentes. É o médium flexível. Essas duas qualidades, poucos médiums as têm, capazes de dar uma
manifestação mediúnica que seja atestável àquele espírito que gostaríamos de conversar, que ele consiga positivar detalhes que me convençam que aquele espírito que se comunicou era efetivamente a personalidade que eu conheci em vida, que me traz informações que dão a credibilidade àquela manifestação. São raros porque existem condições especiais para que a manifestação mediúnica possa ocorrer, porque existem inúmeras dificuldades, inúmeros óbices. Um deles são as ocupações, as missões que o espírito chamado esteja cumprindo. Ele pode estar em planos muito superiores, em outros orbes, em outros mundos. Ele pode estar em condições inferiores, ele pode estar inconsciente, ele pode ter desencarnado mal, está no estado de perturbação, que segue-se normalmente, é uma espécie de sonolência, de inconsciência, que todo aquele que desencarna passa. E a maioria de nós, ao desencarnar, dormimos. A maioria de nós. Então, nessas condições, não é possível evocar um espírito. Além da situação do espírito, outras há, como a natureza do médium. Porque é preciso que haja afinidade com aquele médium e com aquele espírito, que chama-se atração ou repulsão fluídica. Mas não só esta. A pessoa que evoca também precisa ser simpática, senão os espíritos não respondem, não vêm, mesmo tendo o melhor médium, o mais positivo, o mais flexível, mas não sendo possível entrar em contato com aquele espírito, porque os fluidos do médium não combinam com o fluido do espírito evocado. O meio também, o grupo mediúnico, as vibrações ambientais da reunião mediúnica podem ser desfavoráveis. Kardec já nos dizia isso no capítulo 25 do Livro dos Médiuns. É preciso que sejam, então, bons médiuns. E nós temos figuras que se adequam a que Kardec nos ensina no capítulo 16 do Livro dos Médiuns. Os bons médiuns são os médiuns a começar com qualidades. A seriedade, a primeira dela, porque a mediunidade deve ser usada para o bem, para o útil, não com bobagens, não com coisas pueris, não com perguntas que não sejam sérias, com informações sérias. E além de serem sérias, o médium precisa ter uma dose de humildade. Ele precisa ser modesto, para que não se atribua méritos que os espíritos superiores possam entregá-los a espíritos mistificadores. Os médiuns modestos são aqueles médiuns que confiam nos espíritos e não se acham infalíveis. E além de não serem infalíveis, precisam trabalhar com segurança, precisam ser devotados à causa do bem, cumprir um dever que assumiram do outro lado da vida antes de desencarnarem. E além disso, precisam ter segurança no seu trabalho. São seguros os médiuns que obtêm as comunicações com caráter de retidão, de correção, para que usufruam da assistência dos espíritos superiores. Esses são os médiuns seguros, porque se não forem com estas qualidades, nós vamos estar sujeitos ao maior óbice, ao bom exercício da missão mediúnica, que são as produções que vêm ocorrendo. Não sei se ocorre aqui em Portugal, mas no Brasil tem surgido semanalmente centenas de livros ditos mediúnicos, ditos espíritas, sem profundidade. Conversava eu com o presidente da Federação Espírita do Paraná, que tem uma editora espírita, e tem um grupo de análise de livros, e eles só colocam à venda os livros que passam pela comissão de análise. E ele me dizia: Felipe, de cada 6 livros que chegam semanalmente, livros espíritas, apenas nós chancelamos a sua venda em nossa livraria 1 livro. De cada 6, 5 não têm qualidade, não têm profundidade, ou são
antidoutrinários. E nós vamos encontrando os romances que chamamos no Brasil, Lucas, não sei se aqui chamam, mamão com açúcar. Ou seja, são muito belos, são histórias urdidas com uma beleza ímpar, mas não tem a profundidade dos romances de Chico Xavier, de Ivone do Amaral Pereira, porque não tem o contributo da análise doutrinária junto com a bela história urdida no romance. Então, nós temos inúmeras obras com o nome de uma entidade veneranda, mas com a qualidade muito pequena. E por isso, nós vamos encontrar, então, as dificuldades que Kardec analisa no capítulo 16 dos médiuns de produção duvidosa. Normalmente são médiuns que estão a efeito de obsessões espirituais, que é a ação pertinaz de espíritos inferiores dominando a mediunidade de um médium e levando ele à obsessão. Esse é o fator preponderante para que haja literatura de baixa qualidade. Sem contar a leviandade de alguns que não levam a mediunidade a sério e brincam com a mediunidade. Os médios presunçosos, orgulhosos, são aqueles que acham que as suas produções são as melhores, acham-se infalíveis e acham sempre sobre a ação de entidades superiores. E o que falar daqueles que, além destas dificuldades, ainda entram em comércio, comerciam as suas obras mediúnicas, ganham dinheiro com a mediunidade. E nós vamos encontrar, então, a baixa produção da qualidade mediúnica, porque os espíritos superiores não assistem os médiuns que queiram ganhar dinheiro com a mediunidade. Além destes, tem os médiuns de má fé, que simulam fenômeno, são os pseudo-médiuns, ou médium mentirosos, ou de má fé, que simulam o fenômeno. E o maior escolho da mediunidade é a fascinação, é a doce obsessão. É a obsessão urdida por entidades muito inteligentes, que do mundo espiritual tem a capacidade de fascinar. Uma espécie de hipnose branda, em que o médium acha e tem certeza de que a sua produção é maravilhosa, é profunda, é de um Chico Xavier, porque ele não estuda e não está preparado para o mandato mediúnico, não se aprofundou e por isso é vítima de espíritos mistificadores. E nós vamos encontrar, odiernamente, mediunidade proliferando por todos os lados. Mas isso é previsto. Nós vamos encontrar em 1864, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma informação inicial sobre a mediunidade no Evangelho. Diz os espíritos superiores que, antes de tudo, a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica. Então, a mediunidade é uma faculdade que está no organismo, no corpo físico. E como a revelação é paulatina e progressiva, em 1947, Chico Xavier psicografa o livro Missionários da Luz. E lá ele traz a informação que no exercício da mediunidade, qualquer modalidade que seja, a epífise, ou glândula pineal, desempenha um papel mais importante. Então, Kardec falou que a mediunidade radicava-se no organismo. André Luiz traz a informação que no organismo a mediunidade radica-se na glândula pineal, uma glândula do tamanho de uma pequena ervilha que se encontra no meio do cérebro. E já em 1998, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um psiquiatra brasileiro, catedrático da Faculdade de São Paulo, ele começa a realizar com esta informação de André Luiz testes com médiuns em transe, colocando-os em exame funcional de tomografia computadorizada por emissão de pósitrons. E ele percebe que na glândula pineal de médiuns há uma quantidade maior de cristais de apatita que a glândula pineal de quem não é médium. E ele começa a estudar e perceber funcionalmente que esses cristais vibram
sequestrando e sintonizando a onda do pensamento alheio, base do fenômeno de telepatia e do fenômeno mediúnico, que é uma e a mesma coisa. A diferença é que mediunidade é comunicação com os desencarnados, telepatia com os encarnados. E ele publica a sua tese, inclusive em revista científica de circulação mundial, e foi realmente uma informação valiosa para nós, porque nós vamos encontrar, então, a base da mediunidade. E uma informação interessante no Livro dos Médiuns, no capítulo 26, Kardec diz que nos tempos vindouros, portanto hoje, essa faculdade se tornará mais comum e é natural que mais médiuns estejam reencarnando com essa faculdade, porque o mundo está em transição. Estamos saindo da fase de mundo de provas e expiações e entrando no mundo regenerativo, a terceira fase do planeta Terra nos ciclos evolutivos. E com isso, duas gerações se confundem: a velha geração, que somos nós, e a geração nova que está chegando. A geração nova, ela distingue-se por inteligência e razão geralmente precoces. São as crianças que falam como adultos, que conversam conosco, que deslumbram-se com uma inteligência maravilhosa e parece que são crianças adultas, que já trazem informações sem tê-las conseguido na vida atual. A nova geração. E essa nova geração, diz a Gênesis no capítulo 18, não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas trazem eles crenças espiritualistas, porque já progrediram e se acham predispostos a assumir todas as ideias progressistas e aptos a secundar um movimento de regeneração. Ou seja, são espíritos mais maduros que têm nascido na Terra com o poder de reformular os nossos conceitos e trazem, porque são espíritos melhores, trazem contributos para a nossa evolução. E Divaldo Franco, no livro A Nova Geração, ele diz que vários desses espíritos, inclusive, vêm de planetas e estrelas fora do nosso sistema solar. Especificamente fala ele da estrela Alcíone, na Pleiades, onde estão encarnando entre nós transitoriamente para cooperar conosco e criando as bases para uma nova sociedade, assinaladas pelas conquistas da intuição, da paranormalidades e sentimentos elevados, a fim de desenvolver o lado direito dos nossos cérebros. Então, são espíritos melhores, com perispíritos mais elaborados que o nosso, que ao reencarnar em nossos corpos na Terra, ativam genes que aperfeiçoam a glândula pineal, trazendo um número maior de cristais de apatita, fazendo com que as faculdades paranormais, as faculdades mediúnicas e faculdades anímicas estejam mais presentes na sociedade do terceiro milênio. E mais, ele traz a informação que não tem karma com a Terra. Por isso não tem sintonia com espíritos antiprogressistas. São novos médiuns, são novas capacidades. É o futuro da nossa humanidade. Um futuro que já começa agora e se intensifica a partir das novas gerações. E Kardec previu isto. No Livro dos Médiuns, em especial, Kardec indaga aos espíritos superiores, agora no capítulo 25, o seguinte: evocando-se reciprocamente, poderiam duas pessoas, dois encarnados, portanto, transmitir de um a outro seus pensamentos e corresponder-se. Kardec chamou isso de telegrafia humana. Este é o título do capítulo, telegrafia humana. Leia-se telepatia. E a resposta de Erasto foi a seguinte: certamente, e essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Vamos nos falar pela linguagem inarticulada dos pensamentos. E os espíritos voltam a perguntar: e por que não será praticada desde já esta telegrafia humana? E os espíritos responderam:
É praticável para certas pessoas, à época de Kardec, mas não para toda a gente. Preciso é que os homens se depurem a fim de que seus espíritos se desprendam da matéria. A telepatia é possível para algumas pessoas, mas não para todos. Ainda não chegou o momento. Mas, na época de Kardec, atualmente nós vemos que as gerações novas que tanto foram estudadas na academia, os psicólogos, a doutora Lee Carroll e James Toberlin, no livro Crianças Índigos, e Crianças Índigos, 10 anos depois, publicado 10 anos depois, em 1999, eles nos mostram várias pessoas das mais diversas áreas do conhecimento humano, psicólogos, médicos, psicoterapeutas, pessoas de recursos humanos de grandes empresas, pessoas ligadas a várias áreas do conhecimento humano, contribuindo, mostrando que essa geração, que era conhecida como geração X, ela já está presente entre nós. São jovens inquietos, são jovens antenados, dizemos assim no Brasil, ligados a uma onda de transformação, que se conectam uns com os outros, aumentando o padrão vibratório da Terra, preparando a terceira onda evolutiva no nosso planeta. É a mediunidade e as faculdades anímicas, em especial a telepatia, a preparar o que nós chamamos de futuro da mediunidade, predito também no Livro dos Espíritos, na questão número 934. Kardec pergunta, falando da ida do espírito para o outro lado pelo fenômeno da desencarnação: a perda dos entes queridos que nos são tão caros não constitui para nós legítima causa de dor? E os espíritos respondem: tendes, pois, uma consolação, em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance. A mediunidade. Enquanto não dispondes de outros meios mais diretos, mais acessíveis aos vossos sentidos. Então Kardec já previa que há meios mais diretos, transcomunicações instrumentais. Vamos nos falar com os espíritos cada vez mais pelos meios eletrônicos, pouco a pouco, e o que conhecemos de comunicação espírita por via dos mecanismos de telecomunicações instrumentais, cada dia isso será mais presente. E cada dia os nossos sentidos, fala Kardec, cada dia nossos sentidos se apurarão para que haja mediunidade. Não a mediunidade provacional, que causa distúrbios, fenômenos de obsessão espiritual, mas a mediunidade que Kardec classifica como mediunidade natural. Aquela que a criança já manifesta desde pequena, vendo os espíritos, conversando com os espíritos, sem entrarem em perturbação. Um fenômeno corriqueiro, natural, que já experimentamos. Mas as gerações novas que se sucedem, e nós já falamos hoje não mais em geração X, geração Y, mas estamos falando hoje já em geração Z, ou geração Taut. É a geração que se comunica, é a geração moderna. São jovens que, muito embora, como foi falado na palestra ontem, as pessoas começam a estar com o celular se perturbando patologicamente, com o computador, com televisão, ao mesmo tempo, esses jovens da geração Z, e há estudos psicológicos modernos sobre isto, eles conseguem prestar atenção em 5 telas ao mesmo tempo, sem se perturbarem. Ao estarem no notebook, também atendem o celular, o WhatsApp, assistem televisão, dão conta de fazer o trabalho escolar. Tudo sem perturbar, coisa que a nossa geração não faz e se perturba, como foi dito ontem aqui. São os novos sentidos, é a nova esperança, é a nova era que se aproxima de nós, nos convidando, nós espíritas, a uma missão: divulgarmos a nossa amada doutrina nos seus conteúdos filosóficos, científicos e morais, para dar as bases, porque esses espíritos, nem todos são espíritos evoluídos. Os ditos espíritos índigos, ou a geração Y e geração X, são espíritos de grande evolução intelectual,
mas de pouca evolução moral. E eles precisam de uma base, precisam do Evangelho, precisam da doutrina espírita, para que cumpram bem o seu papel. Diferente das novas gerações, conhecidas e faladas e ensinadas por Divaldo Franco, confirmando o que os teóricos americanos têm nos ensinado, há os espíritos cristais, da aura mais límpida, da evolução, cujo modelo para nós de compreensão é a menina Akiane, que hoje é jovem. A menina Akiane, com poucos anos, ela pintava magistralmente, compunha poemas transcendentais, fez sucesso. Seus quadros eram leiloados a mais de $200 mil. E ela doava renda para as instituições de caridade, que cuidam de crianças, mostrando a sua amorosidade. Ela fez uma pintura de Jesus, que ela chama o carpinteiro, o Cristo, o príncipe da paz, que Joana de Ângeles disse a Divaldo Franco que aquela pintura na terra retratava o mais fiel e puro retrato de Jesus Cristo. Então são essas almas que estão chegando para transformar, para chegarmos à era nova, a contribuição da mediunidade e dos fenômenos anímicos para a era da transformação. E essas transformações acontecerão, estão acontecendo e cada vez se acentuarão. A primeira delas, as transformações psíquicas. As transformações psíquicas nada mais são que o aperfeiçoar das nossas faculdades paranormais. Vamos nos deter apenas em duas delas. A mediunidade, em qualquer angulação, e a telepatia. Vamos supor agora que daqui a alguns anos, algumas décadas, portanto, a maioria de nós sejamos telepatas. Imaginem, a começar pelas famílias, não haverá possibilidade de nos enganarmos. Quando nós encontramos a nossa alma gêmea, ou a nossa algema, para o consórcio do casamento, nós vamos ler no seu pensamento que ela nos ama. E não vamos mais casar por interesse. Porque ela é bela, porque ele é belo, porque suas bolsas estão cheias de dinheiro. Não. Escolheremos pelo sentimento e pela certeza de que somos amados e amaremos. Imagine, essa transformação por si só já vai ter causa de felicidade na Terra. Casarmos com a pessoa amada. Imagine se formos também, além de telepatas, médios e conseguirmos captar o pensamento dos espíritos. E os amigos espirituais confirmarem: ah, meu filho, é ela, pode casar. Muito bem. Mas essas transformações, elas serão também sociais e políticas. Imaginem que o candidato, ao fazer o discurso na campanha política, ele faça o discurso que seja destoado da realidade e todo mundo vai ler na alma dele: ah, que beleza, acabou a hipocrisia, acabou o cinismo, porque nós teremos relações baseadas na realidade, na sinceridade, na confiança. E mais, imaginem que além disto, nós vamos perceber que aquele candidato, além de ser sincero, ele é capacitado. Ele demonstra um fulgor de inteligência capaz de nos representar e de gerir a coisa pública. Ah, que maravilha! Vamos ter transformações maravilhosas. Imaginem no lar. Sejamos nós médios e telepatas, ao nascer o nosso filho, nós já leremos na alma dele: aqui veio o danadinho. Quais as aquisições que ele já fez, o que ele precisa acelerar em termos de evolução, e já vou focar na educação
que aquela alma precisa naquela encarnação. E posso consultá-lo até antes dele reencarnar. Imagine, sendo eu médium, eu vou conversar com o espírito que vai nascer. E ele vai me contar do seu passado, vai dizer o que espera de mim como pai. Que maravilha! Salto de educação, de melhoria social. E por fim, as melhorias morais. Não só aquelas que buscamos nas religiões, mas aquelas do convívio e do aprendizado. Porque, sejamos nós todos sinceros, baseados em relações afetivas e verdadeiras, nós vamos ter uma transformação espiritual. Então, para pouco tempo, nós teremos grandes mudanças. E hoje, que ainda não chegamos a esse patamar, mas estamos na aurora da nova era. Que importa conhecer a doutrina espírita? Saber que existem espíritos. Saber que viemos do mundo espiritual, transitando alguns anos por um corpo físico. Que adianta saber disso, se essa crença não nos ajuda a sermos melhores? Se os nossos comportamentos não são comportamentos imortalistas. Pregamos a doutrina espírita, mas somos um homem velho, materialista. Nós tendemos a atender melhor no público alguém que venha maltrapilho, ou o doutor que vem de paletó e gravata. Nós atendemos e atendemos todo mundo em nosso consultório médico, em nosso serviço público, em nossa empresa. Nós tratamos todos iguais, o nosso chefe e o nosso subalterno, do presidente da empresa ao faxineiro. Se nós formos imortalistas, nós não bajularemos o chefe, não maltrataremos o subalterno. Teremos um comportamento tal que todos nos sejam iguais. Nem melhores, nem piores. Iguais. Leia-se fraterno. Justos. Sinceros. Que importa saber se o mundo espiritual está batendo a minha porta, me chamando? Se eu não sou mais indulgente com o meu deputado, que me traiu, o meu presidente, que está desviando dinheiro público, e eu só falo mal dele. Cadê a indulgência de saber que é um irmão meu que está em queda? Mas é irmão meu, vai desencarnar, vai se deparar com a realidade espiritual, vai reencarnar, e vai ter que repetir a lição. E vai se melhorar, e chegará à angelitude, como eu, como todo mundo. A visão espírita nos leva a um comportamento centrado no bem e no amor, na humildade, na paciência. Como reajo numa visão imortalista a uma adversidade? Eu me descabelo, puxo o cabelo, coitado do Lucas. Eu boto a minha cabeça na parede, coitado do Lucas, não tem amortecedor. Eu espraguejo contra Deus, culpo o próximo, culpo o presidente pela minha situação, ou eu digo, bom, é uma experiência difícil, como passarei por ela? Em desespero, e digo no centro espírita que tenho fé, e que sou espírita. Ou vou ter serenidade para dizer qual lição esta adversidade quer me mostrar. Se sou imortalista, estou encarnado, tenho necessidades encarnadas de homem, necessidade dos corpos físicos, necessidade dos prazeres normais que a vida humana nos oferece, sem nos escravizarmos a ela. Vamos privilegiar o amor
em nossas relações. E o conhecimento da mediunidade, da imortalidade, nos leva a sermos melhores. Não melhor que o outro, melhor que eu mesmo ontem. Mas não devo me contentar com o hoje. Eu deverei ser melhor amanhã do que sou hoje, mais paciente, mais indulgente, mais amoroso. Aí eu posso dizer que realmente eu tenho uma postura imortalista. Melhor. Não perfeita, porque o Espiritismo não apregoa a perfeição. Ele apregoa o aperfeiçoamento, um processo de crescimento, cujo conhecimento da doutrina espírita naturalmente, por adoção de uma filosofia melhor, diminui as minhas inferioridades. Não adianta brigar com as inferioridades. Eu não vou ser mais egoísta, eu não vou ser mais impaciente. Não adianta. A virtude positiva da palestra anterior. Eu procurarei hoje ser mais paciente do que foi ontem. Pronto, já posso me intitular de espírita, porque estou no caminho, no processo que me leva ao aperfeiçoamento. A mediunidade com Jesus é um sacerdócio. E Chico Xavier, na mediunidade, é o nosso modelo enviado por Jesus para nos mostrar os paradigmas do comportamento na mediunidade, que é o mesmo na vida, dentro do centro espírita, fora do centro espírita, como seres coadjuvantes do mundo melhor, sendo melhor em nós mesmos. Ele disse muita coisa, e uma pequena coisa nós trouxemos hoje. A gente deve lutar contra, não é a inferioridade, é contra o comodismo, o acomodamento, a resignação com o patamar evolutivo que estamos. É contra o comodismo e a ociosidade. Lá no Brasil nós chamamos preguiça. Chama aqui? Preguiça. Aquele animal que sobe na árvore bem devagarzinho. Na minha terra tem preguiça. Aqui não tem. O bicho. A ação não sei. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual escuros, sofridos? Não. Com uma enorme sensação de vazio. As pessoas se suicidam por vazio existencial, perda do sentido da vida. E ao desencarnar, como a gente leva a memória do corpo físico para o perispírito, rebobinando, quem é novo não entende o que chama-se rebobinar. Era a fita de VHS que a gente rebobinava para assistir de novo, para os jovens que estão aqui. A gente rebobina as nossas memórias, tirando-as do corpo físico, dos neurônios, para o perispírito. E nesse processo a gente revê em síntese tudo o que vivemos. Mas não só vê, sente em síntese, em menos de um segundo, a vida passa como um filme. E você recapitula não assistindo, mas sentindo. Desta sensação que você sentiu de ver o que fez durante toda a vida, vai modular a sua situação no mundo espiritual, que pode ser cheia de paz pelas boas lembranças. E Allan Kardec pergunta aos espíritos: o que levamos desta vida ao desencarnar? Os espíritos respondem: a lembrança. A lembrança que viu na hora da desencarnação, boa, ruim ou ociosa. E deixar de fazer o bem equivale a fazer o mal. Já estudamos aqui. Então, sensação de vazio. E aí ele faz uma reflexão. Imagine, Chico Xavier faz a reflexão, hein? Não sou eu. Dizem que eu tenho feito muito. E fez muito. Trabalhou de sol a sol, de madrugada, pouco dormia. Fez muito.
Mas para ele, não fez 1/10, dizia Chico, do que deveria ter feito. Imagine, se Chico não fez 1/10, avalie nós. A questão que gera maior aflição para o espírito no além é a consciência do dever cumprido. Então, amigos queridos, que o nosso dever seja cumprido dentro da nossa amada doutrina espírita, repassando o seu conteúdo e mais, vivendo melhor, mais amoroso, dentro de casa, fora de casa, fazendo o bem, ensinando e repassando esse patrimônio, esse tesouro que temos em nossas vidas. A amada doutrina. Muita paz. Não vás embora. Anda cá. Olha, Filipe, quando estavas a falar, estava-me a lembrar de uma coisa. Somos todos obreiros da última hora. Somos todos obreiros. É verdade. Lembrei-me de ti e do Edmundo. Obrigado. Lucas, eu tentei apertar a tecla SAP para aparecer o letreiro aqui do português de Portugal e não apareceu. Se tiverem dúvida, use o meu WhatsApp, por favor. E, mais uma vez, muito obrigado. Ok. Obrigado, Filipe. E rapidamente, caminhamos, vamos deixar uma coisa muito boa para agora, e queremos agradecer à Filomena Lencastre, que é um dos sócios do Centro